O fascinante terror japonês de Gakkou no Kaidan. Terror é uma parada que eu nunca estive tão imersa, né? A gente jogou lá Enigma do Medo outro dia, foi divertido, mas o mundo do terror não é um mundo que eu tendo a entrar com tanta facilidade ou tanta constância. Então, sempre que vocês mandarem, né, a minha perspectiva sobre isso vai ser de um leigo. Vamos ver o que. Mas assim, eu consigo dar uma estudada. Eu li alguns mangás do Junji Ito. Eu tenho um vídeo sobre o Junji Ito, inclusive. Então bora lá, vamos ver aqui a pedrada aqui do Rafa do Qualquer Coisa, que é muito gente boa. Vídeo sobre uma série de terror sem ser no Halloween? O segredo pra dar susto é fazer quando menos esperam, né? Boa parte do processo formativo de descobrir que tipos de história eu gosto se deu pela programação de animes que eu assistia Muita gente, né? Muita gente no Brasil. SBT, Globo, Cartoon, por aí. no começo Fox Kids. dos anos 2000, Digimon, Medabots, Beyblade, na falecida Ih, vai bugar. Vai bugar, meu Deus, vai no bugar. começo dos anos 2000, Digimon, Medabots, Beyblade, Internet hoje está na apocalipse. falecida Fox Kids, Yu-Gi-Oh! Na Nickelodeon, Planet Survival no Animax, Bakugan e histórias de fantasmas no Cartoon Network. Todos esses são exemplos de coisas que eu já fiz vídeos História de fantasma, inclusive, na gringa virou comédia. Os caras simplesmente mudaram a história inteira, virou uma série de comédia, de shitpost. aqui no canal, sempre buscando mensagens e aprendizados que pudessem elevar essas memórias para algo maior do que só nostalgia. E justamente, Histórias de Fantasmas ou Gakkou no Kaidan já tem um vídeo dos primórdios do canal. Numa então época esse é o História de Fantasma. Eu não conheço pelo nome japonês. que 6 minutos era muita coisa. Então é impossível que aquela porcaria faça justiça ao carinho que eu tenho por essa obra. Eu senti que ela merecia um vídeo remake pra ficar à altura do resto. O terror japonês é algo que me fascina como poucas coisas nesse mundo. Yokais, Tanto é que ele fez um vídeo de gay no Kitaru, né? Eu já fiz o react no vídeo dele. yureis, assombrações, independente da denominação que você for dar, as histórias envolvendo essas entidades são sempre carregadas de significados sociológicos e culturais que aproximam essas histórias mais dos nossos contos de fadas, com suas morais da história, do que dos pesadelos e assassinos dos filmes de terror norte-americanos que a gente está acostumado. E Gakkou no Kaidan, que a tradução literal seria Histórias Fantasmagóricas da escola, ainda traz um Olha a elemento escola aí de Digimon Survive. Aqui, ó. Igualzinho, né? Igualzinho, mané. Olha isso. Essa escola é exatamente a escola de Digimon Survive. ainda traz um elemento especialmente interessante pra mim, focar em lendas relacionadas ao contexto escolar japonês. Pra quem não sabe, eu sou professor por formação, e uma das coisas mais Meus pêsames. interessantes que a gente aprende na parte de pedagogia é sobre a psicologia infantil, entender como funciona a cabeça de uma criança em formação. Não à toa eu gosto tanto dessas obras que trabalham justamente a ideia de crianças crescendo, aprendendo sobre elas mesmas e tendo que lidar com o mundo ao redor delas. Ou seja, Gakkou no Kaidan me dá uma oportunidade única de abordar isso que eu adoro em vários animes infantis, só que olhando para como a sociedade japonesa tenta ensinar coisas para as crianças usando o medo. O imaginário sobrenatural japonês muitas vezes Cadê o anime do boi da cara preta, hein? representa o que aquela sociedade espera do comportamento das pessoas. Apesar desse anime nostálgico de 2001 ser a versão mais famosa dessa obra, e que fez sucesso sim, no final do vídeo eu entro na polêmica maluca, ele foi na verdade a quinta adaptação de uma série de livros escrita por Toru Tsunemitsu no começo dos anos 90. Esse professor do ensino fundamental japonês se encantou com a quantidade de histórias de terror que os próprios alunos contavam para ele, misturando os yokais clássicos com as situações extremamente específicas da vida escolar japonesa. O que Shigeru Mizuki fez com Gegege no Kitaro pro folclore japonês, Toru Tsunemitsu potencializou ainda mais dentro desse recorte do tema. Como nos anos 90 japonês, todo mundo já tinha passado Eu adoro essa estética de anime. Pô, bonita pra caramba. por uma escola na vida, essas histórias acabaram sendo familiares. Vamos... Vou falar. Muito melhor do que hoje em dia. Não só para as crianças, que eram o público Ai, narrador vai ser um boomer. Sou.
o alvo dele, mas funcionou com os pais delas também, fazendo esses livros serem um sucesso instantâneo. O material ideal para ser adaptado literalmente o que aconteceu no Enigma do Medo. mais de uma vez na TV, começando por 4 filmes de 95 a 99. Diferente dos livros que traziam contos isolados, tanto o anime quanto esses filmes tentaram construir uma narrativa própria para encaixar todas essas histórias em uma coisa só de forma mais natural. E como eu sei que ninguém além de mim viu essas primeiras adaptações, eu quero começar por elas mesmo, porque é bem interessante ver como certas ideias presentes nos filmes definiram muita coisa pro que o anime faria logo em seguida. Mas sabe uma coisa que realmente me causa medo? Ter que lidar com o robozinho do YouTube que vive aterrorizando. Porra aí. Mas o Rafa, ele não pegou os macetes ainda, né, cara? Você tem que pegar os macetes de como fazer, mano. Manda uma mensagem que te ajuda nos macetes. Meus vídeos quase nunca pegam direito autoral por causa disso. Meus vídeos. Por isso o canal agora tem um apoia-se pra você que gosta do conteúdo que eu produzo por aqui e quer apoiar meu trabalho. Me dá mais segurança enquanto produtor de conteúdo e garante pra vocês que os vídeos vão continuar saindo. Então considere apoiar o canal se você puder. Só isso mesmo, pode voltar pro seu vídeo. A única coisa constante em todas as adaptações é o cenário. Uma escola velha... Nota, esse vídeo me fez odiar a dublagem americana do anime. Cara, assim... Se você descobriu sobre a dublagem americana assistindo esse vídeo, você é uma pessoa muito inocente. Parabéns, a sua vida foi boa. Eu descobri sobre a dublagem americana, não exatamente na época, né? Mas um dos primeiros contatos que a galera da minha época teve com a internet, aí procurando sobre animes, mudanças, esse tipo de coisa discutindo, é sobre a dublagem americana. Que é uma desgraça, tipo... Ela é boa dentro da surrealidade, ela é boa. Mas como respeito à obra original, ela é uma aberração, né? E abandonada, dividindo o mesmo campus com o prédio novo no qual os protagonistas geralmente estudam. Para os japoneses, eu imagino que ver o anime depois deve ter sido algo nostálgico. Os mesmos corredores, o mesmo banheiro, o mesmo laboratório de ciência... Totalmente Digimon Survive. E claro, muitos dos mesmos espíritos sendo reutilizados, ainda que de maneiras bem diferentes. Para mim, a experiência foi igual, só que inversa. Foi como se os filmes que eu vi depois estivessem fazendo referências a um local... Totalmente, até a sala, tipo, cara, alguém me confirma nos comentários desse react aqui se a escola de Digimon Survive teve inspirações de História de Fantasma. Pelo qual eu já tinha certa nostalgia, mas como eu disse, fora o cenário escolar, os 4 filmes e o anime não... Até o fato de serem crianças, tudo bem que Digimon Survive eles estão mais velhos, né? Compartilham Se ele não mencionar Digimon Survive nesse vídeo, ele é poser. Não é fã de verdade, é fanboy. Absolutamente mais nada entre si. Só é curioso ver como a cada nova interação desses contos, alguns elementos se destacavam para no final montar a versão definitiva que foi o anime. O primeiro filme não tem muito uma história para contar. Ele acompanha um pequeno grupo de crianças que ficam presas no prédio velho e por lá encontram várias das entidades descritas nos contos do Tsunemitsu. A intenção era mais de fazer uma celebração visual dessas lendas, querendo ilustrar o máximo dessas criaturas que fosse possível, mesmo que só numa ceninha muito rápida. Ao longo do filme a gente vê alguns flashbacks da época em que o prédio velho era o ativo da escola. A escola de vocês tinha História de Fantasma? Uma escola que eu estudei tinha. Eu estudei numa escola chamada Sagrado Coração de Jesus, lá em Cabo Frio. E ela tinha História de Fantasma, tinha um piano no auditório da escola. E aí, volta e meia, falava que de madrugada o piano tocava sozinho e tal. E dava um cagaço na época. E aí, acho que uma vez eu e meus amigos, a gente tava na escola de noite. Era tipo, às vezes a escola abria de noite porque tinha Olimpíada, tinha coisa do tipo, né? Aí juntava, tinha festas na escola. E aí a gente tava andando no corredor, aí o piano começou a tocar, a gente saiu correndo. Então tem algumas histórias legais. Tinha outras, mas eu não lembro. Ah, tinha uma da freira que morreu, que atrás da escola tinha meio que uma vila de freiras. Aí tinha uma da freira que morreu, e aí o espírito dela fica na escola, mas eu não lembro muito das histórias, não.
E já naquela época, alguns casos estranhos aconteciam. Ou seja, sem culpar o garoto que no começo do filme... Pô, aí o moleque fez um ciclo de invocação na frente da escola, né? Desenhou um círculo ritualístico sinistro na frente do prédio abandonado. E eu gosto de como isso logo de cara já brinca com a expectativa de quem tá vendo esse filme de terror. O primeiro pensamento é que, pronto, o moleque causou tudo isso, quando na verdade não. Pro Japão, os yokais simplesmente só existem e fazem suas coisas estranhas por ser da natureza deles. Então, nesse contexto, o filme não precisa de alguém provocando o sobrenatural. Os flashbacks entram justamente para mostrar que tudo isso sempre existiu e sempre vai existir no contexto sociocultural japonês. Essas histórias literalmente transcendem o tempo. O círculo mágico tá aqui para simbolizar essa repetição, e eu gosto de interpretar esse detalhe do roteiro indo além do óbvio. Não dá para se livrar dos fantasmas de maneira permanente, porque é o texto que cria as histórias deles. Espíritos que se vingam porque alguém desrespeitou alguma tradição ou local sagrado, aparições no meio da estrada que servem como metáforas sobre lidar com estranhos, entidades tirando a sua energia vital, que certamente não tem nada a ver com a carga de trabalho abusiva do Japão. Todas essas histórias carregam elementos tão presentes na sociedade japonesa que, realmente, os contos de terror vão sempre se repetir, porque as inspirações deles sempre se repetem. Outra coisa muito interessante que se torna um detalhe compartilhado em todas as versões, diz na verdade mais a respeito do autor original delas. O filme começa como uma brincadeira leve, sustinhos bobos que os espíritos dão nas crianças, mas conforme vai escurecendo e elas não conseguem sair do prédio velho, o clima muda um pouco. Um dos professores que tá trabalhando até tarde percebe que essa criançada... A live bugou toda? Mano, meus pêsames. Aí é com vocês. Ou não. Ou eu posso fazer alguma coisa. Eu posso tentar fazer alguma coisa. Posso tentar, mano. Vou tentar fazer uma coisa. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Ada ainda não foi pra casa, então vai atrás delas porque ele sabe o que tá rolando. Os flashbacks eram dele. Dá bastante trabalho, criam cenas de perseguição bem tensas, mas no final, com a ajuda do professor, eles conseguem encontrar a saída do prédio, e metaforicamente dessa situação como um todo. E isso que é importante. Ter um adulto como guia nesse tipo de contexto é tido como essencial em todas as adaptações de Gakkou no Kaidan. O anime tem a mãe da Satsuki através do diário, mas tem também o Amanojaku, um espírito mais velho que, por razões de roteiro que eu explico depois... Eu não diria que as inspirações se repetem, mas sim se renovam dado o contexto histórico. Concordo. Algumas podem se repetir, né? De coisas que não mudam. Mas esse aqui... O sentimento principal pode ser repetido, mas o que leva a esse sentimento principal pode ser renovado, né? A situação de, por exemplo, dar um exemplo aqui, bullying. O bullying na escola dos anos 90 e de hoje em dia podem ser iguais, mas também tem contextos diferentes. Tipo, por exemplo, bullying de um garoto que não tem celular, o bullying de um garoto que gosta de um anime que o povo acha ruim. Não vai ser em todo momento da realidade que esse tipo de tópico vai existir. Mas o sentimento e as situações, esse tipo de coisa, são comuns para quem está sofrendo, né? Então vai ser replicado, o fantasma vai continuar aparecendo, vamos dizer assim. Acaba se aliando a elas e supervisionando todos os encontros com outras entidades. Eu sei que em animes no geral a gente nem para pra pensar no quanto as crianças são representadas como indivíduos capazes de lidar com... ele falou isso no vídeo do Gigi no Kitaro, é verdade. Situações muito traumáticas. Mas numa obra escrita por um professor, eu adoro a ideia de que essas crianças estejam livres pra lidar com os problemas delas só até o momento em que o adulto realmente precisa desempenhar seu papel como responsável por essa turma, porque eles não podem ser cobrados como se já tivessem toda essa maturidade emocional desenvolvida. Elas têm que ter a liberdade para viver as próprias aventuras e encontrarem as próprias soluções. Isso sim, mas tem que ser feito num ambiente supervisionado e seguro para que esse desenvolvimento seja o mais próximo do ideal. Isso é pedagogia pura. É o professor colocando a especialidade dele no que ele está escrevendo, o que só me faz... Exatamente, né?
É tanto isso, eu concordo 100%, mas também tem toda a questão cultural no Japão em relação aos mais velhos, né? O senpai, a pessoa mais velha é responsável pela mais nova. E você tem várias vertentes disso, de por que que é assim. E aí, lá é esperado, de fato, por exemplo, o Joe de Digimon, que é o que tem o Gomamon. Ele se acha, por ser o mais velho, ele se acha responsável de ter que lidar com tudo ali, ter que guiar todo mundo, ser o líder do grupo. Por quê? Porque isso é um contexto é, japonês também, né, disso. Desse a audiência nos acontecimentos da história. Daí surge o segundo filme falando, tá bom então, vocês vão ver. Apesar de ainda manter a proposta de histórias de terror para crianças, agora todas as aparições vão realmente tentar interagir e até machucar elas. A estrutura do roteiro ainda mantém a ideia de duas timelines, com as duas escolas, mas dessa vez é para contar a origem dos fantasmas que ficaram presos no velho prédio. Infelizmente vai um pouco contra aquilo que eu elogiei no primeiro, por colocar um acidente na torre do relógio que quase matou um estudante como a origem de tudo. Porque isso fez o tempo parar, abrindo os portões espirituais da escola para as entidades que vieram até ela. Ter uma explicação para a origem desse mal é interessante para criar uma história a ser acompanhada no filme. O anime meio que faz isso também, mostrando que as reformas na escola derrubaram uma árvore sagrada, e isso meio que fortaleceu os espíritos. Mas, de novo, a parte interessante de verdade vem na metáfora que isso acaba construindo. Mesmo com o passar dos anos, o ambiente escolar representa um ponto parado no tempo. Crianças de todas as gerações meio que compartilham sempre o mesmo tipo de vivência nesse ambiente. Não é possível que toda escola tenha o espírito feminino do banheiro, ou que toda sala de música e laboratório de ciências no Japão vai ser assombrado. Do ponto de vista lógico, isso não faz o menor sentido. Mas na cabeça de uma criança, é óbvio que a história que ela ouviu se passa na escola dela. Inclusive, no período que ela tá lá. Não importa se a história original era de outro lugar ou de outra época. Então o segundo filme é... Depende. Agora vamos lá. Conhecimentos sobrenaturais aqui. Se as pessoas no local acreditam ou incentivam essa energia a se manifestar, coisas que estão além do senso comum, e vão ser manifestadas, né, de formas abstratas em diversas partes da sociedade humana, como, por exemplo, conceitos repetidos de do significado dos elementos, do significado dos planetas, do significado das relações sociais. Se você vai ter essa constância do mesmo padrão de deuses, dos arquétipos se repetindo, por que isso não pode acontecer em uma escala menor? Onde certos ambientes que têm características semelhantes, com energias semelhantes, e pessoas em estados emocionais semelhantes vão manifestar entidades semelhantes. Ou agitar energias de forma semelhante, que pode gerar consequências semelhantes. Entendeu? Não é que toda escola possui o mistério da sala que toca o piano. Mas é o fato das pessoas ali estarem relacionadas a uma sintonia específica que gera aquela situação a ser possível. Então, será então que nem toda escola vai ter? Eu acho que toda escola vai ter. Toda escola vai ter. Por que todo hospital tem a mesma energia? Porque todo hospital abandonado tem a mesma sensação. Porque as pessoas que morreram, do sofrimento e tal. Porque toda igreja, porque todo templo, porque tudo isso e tudo aquilo. Entendeu? Todos eles passam a mesma sensação. E aí você pode falar, não, as pessoas são influenciadas por isso, porque a mídia, elas absorvem isso. E como é que isso foi parar na mídia? Porque as pessoas falavam que isso acontecia. O que alimenta o que? Vamos dizer assim, né? Então eu acho que pode ser resquícios, como que eu posso dizer? O nosso cérebro inconsciente, nossa mente inconsciente, ela não se comunica com palavra, ela se comunica com símbolo. Símbolo e sensação. E se isso for um resquício da sensibilidade animal que o ser humano tinha antigamente, que foi ficando cada vez mais isolada
e enfraquecida. E a gente percebe essas coisas socialmente, mas não compreende de forma lógica o que está acontecendo. É a sensação de desconforto que você racionaliza como, pessoas morrem aqui, então não é legal. Pessoas sofreram aqui, então não é legal. Mas isso é só uma racionalização do que o seu cérebro está percebendo sem que você compreenda de verdade. Porque aí agora a gente vai entrar no outro vídeo. What happens when you speak the brain? Tem esse vídeo aqui, muito interessante, que é a... É esse vídeo? Ou esse aqui? Agora não lembro qual que é o vídeo. Mas é um vídeo falando sobre o que aconteceria se você cortasse o corpo caloso do cérebro. Será que é esse aqui? Não. E esse vídeo, ele fala do experimento que as pessoas estavam fazendo para quem estava com epilepsia, eu acho em grau máximo, não tinha mais salvação. E a única solução era cortar o corpo caloso, que é a parte que conecta o cérebro. Porém, as consequências disso não eram compreendidas imediatamente. Só foi começar a ser compreendido no futuro, conforme o tempo passava. E aí você vê que, na verdade, o seu cérebro não é um cérebro. São dois cérebros que se comunicam. E um se comunica de uma forma diferente com o outro. E parte do seu cérebro é perfeita em criar desculpas para coisas que você não entende, para aquilo parecer que você compreende perfeitamente. Então, quem quiser procurar sobre isso, eu tenho que achar o vídeo que eu assisti. Esse aqui. Você começa a se questionar muito sobre o que é consciência, o que é você, porque literalmente era meio que... O exemplo que o cara dá, o cara ia abotoando a camisa e a outra mão, sem ele querer, ia desabotoando a camisa. Ele entendia um objeto com a mão, mas quando perguntava o que é isso, ele falava, não tem nada na mão. Mas a mão, ele falava, dá o sinal com a mão se você pegou o objeto. A mão pegava o objeto, dava o sinal. Falou, você pegou alguma coisa? O cara falava, não peguei nada. Mas a mão tava assim, não, peguei. E o cara, não peguei nada. Mas sua mão tá mostrando que você pegou. Não, mas eu não peguei, tenho certeza que eu não peguei. Então tinha vários experimentos que eles fizeram de tipo, aperta o botão quando aparecer tal imagem, aperta o botão quando isso. Tipo, aperta o botão quando aparecer um esquilo na tela. Apareceu o esquilo, a pessoa apertava. Aí, beleza, o teste já acabou. Aí o cara falava, mas eu não vi esquilo nenhum. Só que o corpo dele apertou exatamente no momento que ele viu o esquilo. Tem vários testes muito doidos. Vou mandar aí no chat pra quem quiser ver esse vídeo. E aí, e se essa parte estranha do nosso cérebro que a gente não compreende de verdade está agindo nesses momentos de sensações estranhas, de intuição, de percepções emotivas e coisas do tipo, né? É mais interessante por trazer justamente isso. A gente tá vendo a exata mesma escola, só que ao mesmo tempo, no final dele, a escola inteira desabou, criando essa contradição muito interessante dentro do próprio universo. Não saber se as diferentes adaptações de Gakkou no Kaidan se passam ou não na mesma escola é parte do mistério, porque nunca foi sobre histórias de fantasmas de uma escola. É o mesmo que vale pros contos sobre os yokais. As mensagens ensinadas nesses contextos valem para a sociedade como um todo, em qualquer lugar ou período em que elas sejam contadas. Então o que a gente tira, especialmente dos dois primeiros filmes, acaba sendo isso mesmo. A gente vê a base conceitual por trás do que o anime acabou sendo, tanto em como adaptar os livros para mídia visual, quanto no porquê de continuar contando essas histórias de terror para crianças. Os filmes 3 e 4 acabam se afastando um pouco da proposta original, porque eles acabam sendo filmes de verdade, ainda ambientados no contexto escolar, mas contando casos próprios. Tipo uma aluna ter morrido em condições misteriosas, e as crianças terem que resolver o mistério dela ao entender qual a mensagem que aquele espírito estava passando. Então eles até são interessantes e adicionam suas visões. Gente, eu vou responder tudo do chat aí depois que acabar o vídeo, tá?
em cima da ideia original, mas começam a fugir da ideia que eu quero trabalhar nesse vídeo aqui, que é entender as ideias por trás de um anime super nostálgico pra mim, pra então elevar ele pra algo além da pura nostalgia. Agora sim, dá pra revisitar o anime, conhecendo um pouco melhor o histórico de adaptações dos livros originais. Toda a ideia de encaixar os contos ao redor de um grupo fixo de crianças claramente veio dos filmes. Mas além disso, o fio que une toda essa história começa com reformas sendo feitas nos arredores da escola, com eles derrubando árvores sagradas, monumentos religiosos, e vez ou outra desenterrando alguma coisa que não deveria. Dessa forma, todas as entidades que aparecem por aqui têm um motivo real para serem vingativas e assustadoras de verdade, o que cria esse clima absurdamente mais assustador do que qualquer outra adaptação, com alguns desses episódios inclusive incomodando tanto os pais que eles mandavam cartas pra TV Fuji a ponto de fazer um dos episódios dessa série se tornar uma Lost Media. Aí é porque é bom. Quando isso acontece é porque o negócio é bom. Até hoje. Tudo que a gente tem sobre o episódio da Kuchisake Onna é o preview exibido no episódio anterior a ele, porque só isso já foi suficiente para impedir a exibição. A estrutura do anime acaba seguindo uma fórmula simples e já conhecida. Usando o diário deixado pela mãe da Satsuki, essa turma de amigos passa por casos semanais em que precisam desvendar com qual entidade estão lidando, ensinando para a audiência um pouco de história e cultura japonesa, para em seguida resolver o problema dentro das regras propostas, ensinando para a audiência os valores morais e costumes sociais tidos como importantes ali naquela época. E acaba que essa é a parte mais interessante para mim. Gakkou no Kaidan permite a gente discutir bastante se os mitos definem os comportamentos da sociedade ou se foi a sociedade do jeito que ela funciona que acabou criando esses mitos. O tipo de conto mais repetido no anime envolve os Anamanekes, espíritos de pessoas que ficam presos em prédios, túneis e coisas do tipo. Se for para racionalizar o sobrenatural, o Japão é um país pequeno e montanhoso, então túneis vão ser cavados o tempo todo, vai ter novas áreas sempre em construção, então acidentes inevitavelmente vão acontecer nesses casos. Imaginar que as vidas que se perdem nesses lugares possam ficar presas ali por qualquer questão não resolvida não é tão distante da realidade, especialmente se for considerar que esses locais são escuros, que o eco pode amplificar até a sua própria respiração, fazendo uns barulhos que você não sabe de onde vem. Tudo isso contribui para que o medo do desconhecido acabe se autoalimentando, e daí... Não é só isso também, né? Tudo bem que ele falou racionalizando, né? Mas se você pegar aqui... se pegar os túneis japoneses, né, que direto estão nessas histórias, você tem que entender também como é que funciona a parte simbólica do ser humano, né? A nossa mente simbólica, a nossa mente que não comunica verbalmente, né? Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui, ó. A passagem pro desconhecido é um local estreito, se você quiser trabalhar a questão de escuridão, não no sentido físico da escuridão, olha só, está escuro, mas no sentido de a escuridão como de onde você veio ou para onde você vai, né? A ideia de que a luz do fim do túnel, né? Como metáfora sobre você chegar do outro lado depois que você morre, que muita gente fala, né, que quando você tem uma experiência de pós-morte, de quase morte, pós-morte não dá pra falar, né? Ou dá, acho, não sei. Que você vê mais ou menos parecido, né, que é uma luz ali no final de um corredor longo. Então você vai ver isso aqui, você pode identificar vários elementos que dentro da cabeça da pessoa, junto das dúvidas que ela tem, vai gerar uma estranheza do local, né? Porque isso aqui é um portal para o outro lado, né? É um portal para o desconhecido, é um portal que vai...
você quiser conectar ele com a questão da natureza, né, que foi uma construção humana que interferiu dentro de um local natural, que acidentes aconteceram, você também pode. Eu acho que tudo isso junta para alguma coisa só, né, para essa sensação que as pessoas têm. Mas eu não gostaria de descartar o fato de ser de como as pessoas compreendem isso num nível simbólico, entendeu? Eu acho que é legal também de ver um túnel e a mente da pessoa inconscientemente associa isso a outras coisas e cria os símbolos que fazem ela compreender a realidade. Saem as lendas. O final de um desses episódios inclusive mostra como essas lendas vão ganhando novas camadas com o tempo. O que Fala, Daniel. Valeu pela rede, mano. Tamo junto. Foi mal eu não ter falado nada aqui. A notificação tá desligada por causa do React. Mas tamo junto. Obrigado demais. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando aqui de coisas de terror. Contribui para a suposta veracidade delas. Num túnel estreito e mal iluminado, num dia de baixa visibilidade, vai acontecer ainda mais acidente. Então, acreditando no mito ou não, atribuindo novas mortes às maldições que existem ou não, o medo desses lugares se auto-justifica e se reforça. Especialmente porque o ser humano tem essa necessidade de explicar as coisas. É a maldição causando mais mortes. Então, ainda dentro dessa ideia, Gakkou no Kaidan acaba oferecendo atualizações de contos clássicos. O episódio que mais me marcou desde a minha infância é o da sala de computadores. Talvez porque eu tinha um igualzinho esses aí. A ideia é relacionar a internet com uma lenda muito antiga japonesa, sobre pessoas que se perdiam em seus trajetos e acabavam parando no inferno. Faz sentido, na internet o Twitter é o inferno mesmo. Concordo. A atualização vem da ideia de que hoje em dia, isso nos anos 2000, as pessoas começavam a se perder madrugada dentro nos computadores, seguindo link atrás de link, que certamente alguma hora acabariam cruzando com o desconhecido, indo parar onde não deveriam. O mistério da internet, né, a era do terror digital, é bem comum em várias obras, né? Você vai pegar tanto Digimon, mas também Dot Hack, que é uma série é uma franquia que fala sobre MMORPG, que inclusive o autor de Sword Art Online é muito fã, mas Dot Hack trabalha muito na questão psicológica dos personagens, sobre corpo, alma, personalidade, traumas. Então, o primeiro anime de Dot Hack, ele é um thriller psicológico. Ele é uma investigação psicológica, ele não é de ação. Ele se passa num mundo medieval fantástico, mas ele é completamente, tipo... É tipo um evangelho, um MMORPG, vamos fazer essa comparação assim, né? Então... E tem jogos, né? Inclusive, quem quiser jogar Hack de You lá na Steam, sempre tá em promoção, sai tipo R$10, 4 jogos. Cada um com 50 horas de duração, sei lá. Muito bom, mentira, o último é umas 10 horas só. Que foi novo, foi uma versão extra que eles lançaram. Mas enfim, então a internet como extensão do paranormal sempre existiu. Tanto é que tinha sites do diabo, né? Tinha sites amaldiçoados. Tinha vários sites amaldiçoados. As creepypastas, né? As creepypastas que a gente tinha aqui, ó. Creepypasta surgiu com isso, né? De Zelda, do Majora's Mask, da história do garoto que ficou preso. A alma dele ficou presa no cartucho. Né? Pokémon com Lavender Town. Tem a creepypasta de Lavender Town também. Que envolvia o quê? Envolvia o fato da alma, por não ser uma coisa física, podia atravessar para o digital. Eu acho esse conceito muito legal. Então você poderia, né, na internet, antigamente, nesse mistério, ser amaldiçoado, encontrar locais perigosos, ter fantasmas digitais que vão te ameaçar. Então você tinha um site chamado assustador.com, nem sei se existe, não existe mais assustador.com, mas era um site que mostrava tipo, fotos amaldiçoadas. Se você olhar muito, o fantasma sai do computador e começa a te amaldiçoar e tal. Então eu gosto muito disso, porque era a época onde a internet era um mistério, ninguém compreendia exatamente o que está acontecendo. E se você quiser usar a internet como um reflexo de tudo que é da sociedade material dentro de um ambiente digital, sem os limites da fisicalidade, as coisas ficam cada vez mais intensas e malucas.
E você tem muito da realidade das pessoas expostas na internet, ou a pior parte das pessoas expostas na internet, que elas não têm limite. E aí você começa a juntar um monte de referências para criar uma coisa muito doida, né? Então tinha um programa, que era o programa do diabo. Programa do diabo. Software do diabo. Tinha o software do diabo que respondia perguntas. Era o software do diabo que respondia perguntas pela pessoa. Tipo, como é que funcionava? Era um programa que você abria e aí falava que o diabo respondia qualquer coisa. E aí você tinha que fazer uma pergunta pra ele que ele sabia. Você ia perguntar pra ele, por exemplo, qual o nome da pessoa do meu lado? Só que você sempre tinha que começar o nome era Obeid. Era esse? Não lembro se era esse. Mas você sempre tinha que começar a parada de um jeito específico, né? É tipo, por favor, me responda. Só que quando você... Aí qual que era o macete do jogo? Você vai dizer que o nome da pessoa do meu lado é Arthur. Aí quando você escrevia Arthur, na verdade, enquanto você escrevia Arthur, aparecia, por favor, ele aparecia outra coisa. E aí você... Arthur, né? Aí você dava Enter na resposta e continuava escrevendo o resto. E aí ele automaticamente escrevia, né? Por favor, né? Por favor, me responda. Aí você escrevia, quem é a pessoa que está do meu lado? Aí você dava Enter de novo, né? E aí aparecia a resposta, a pessoa do seu lado é Arthur. Todo mundo ficava, nossa, caralho, meu Deus, ah! E aí, não sei se esse jogo dava um susto também ou não, agora eu não lembro se era esse mesmo. Mas, enfim, nessa época, né, o digital era desconhecido, era um mistério. E aí a internet era uma maluquice, ninguém compreendia a internet direito. Então, tinha muito espaço para esses contos e essas coisas bizarras. Essa é uma história que faria ainda mais sentido se fosse atualizada hoje, já que com o celular na mão você não consegue mais se perder fisicamente no mundo. Tem um mapa pra tudo, mas essas maquininhas com certeza nos afastam do mundo físico ao nosso redor. Outro episódio que também vem com uma crítica social bem clara é a do motoqueiro sem cabeça, atualizando o clássico. Ele é um bozozoco, inclusive, ele dá pra ver pela essa roupa aí, esse casaco, essas escritas, é Bozozoku, que era as gangues, né, de motocicleta. O Cavaleiro Sem Cabeça? Essa fica ainda mais fácil de entender quando a entidade é representada como um Bosozoku, um daqueles adolescentes inconsequentes que andam de moto por aí sem respeitar regra nenhuma. Se acidentes já aconteciam a cavalo, imagina a 120 km por hora. Todas essas lendas têm um propósito muito claro de alertar a criançada sobre o que a sociedade espera do comportamento delas. Por isso, é ainda mais interessante quando a expectativa se inverte. Quando as assombrações, na verdade, não são tão malignas quanto a gente esperava. O episódio mais direto sobre isso envolve o Kutabe, também conhecido como Hakutaku na literatura tradicional. Ele é basicamente uma entidade de boa sorte, mas que no anime estava causando diversos acidentes na escola para impedir que uma peça de teatro acontecesse, porque ele sabia que um acidente real e muito pior ia rolar por influência de outra entidade. Ele estava tentando avisar do jeito yokaístico dele. Outro desses traz a Enfermeira da Morte, que apesar de ser extremamente assustadora ao perseguir a Satsuki o episódio inteiro, ela na verdade traz a visão daquela sociedade sobre a morte em si. Ela não vem pra matar, pra atormentar os doentes ou coisas do tipo. Pelo contrário, como enfermeira, ela vem pra garantir uma travessia confortável pro outro lado, e tá atrás da Satsuki pra entregar uma mensagem da mãe da garota, transformando esse episódio em algo muito bonito, sobre o sofrimento maior da morte ser pra quem fica do que pra quem parte. E é isso que me encanta no terror japonês. Esse tipo de quebra de expectativa não é nem um pouco raro de acontecer. A criatura principal do anime todo é o Amanojaku, o demônio que estava preso na canforeira
por tantos anos que, ao ser libertado, perdeu boa parte do próprio poder, sendo forçado então a possuir o corpo da gatinha das crianças para ficar vivo. Então, enquanto elas querem se livrar dos espíritos por razões mais óbvias, o Amanojaku acaba se vendo obrigado a ajudar elas, porque ao prender os outros espíritos, ele recupera a própria força. Ele, em teoria, seria o vilão final da história, que apesar de estar numa trégua momentânea com a turma, quanto mais ele ajuda elas, pior seria o problema que ele causaria depois. Só que aí é que tá, com criaturas que dificilmente são tão preto no branco, pura maldade ou bondade, lá pelo meio da série, ele já tinha forças pra sair do corpo da Kaia. Mas ele só fala isso lá no final, quando diz que não fez isso porque a gatinha já estava muito fragilizada e não sobreviveria. Então ele não queria deixar as crianças tristes com a morte dela. Isso é muito fofo. A lenda real do Amanojaku fala sobre ele ser uma entidade realmente maligna, mas que ele só pune e tortura pessoas depois de julgar o que elas têm no coração. Só que aí beleza, tem gente que vai querer o terror mais tradicional, não tá nem aí pra mensagem ou aprendizado. Só que até nisso, Gakkou no Kaidan entrega bem. Em anime, pra mim, o mais tenso desses episódios é o da Babasari, uma mistura da morte no nosso conceito mais ocidental com as babas japonesa, essas velhas assustadoras. O episódio é bem menos colorido que os outros, se passa a maior parte durante a noite, com as crianças sem nenhum adulto por perto, e o episódio simplesmente não tem solução. A morte tá vindo buscar todo mundo e não tem o que fazer, e eles perceberem isso é o que dá esse desespero do episódio. Por isso, acaba sendo uma ótima história para demonstrar aquele papel do adulto responsável que eu comentei antes. O Amanojaku já tinha se apegado a essas crianças, mas ele só se intromete nas aventuras quando realmente precisa dessa intervenção. Tava sempre por perto para fazer um comentário sarcástico, dar uma dica indireta, agindo realmente como um professor dos casos sobrenaturais, garantindo sempre que no final das contas as crianças tivessem sucesso nas missões, pelo bem dele, mas também pelo bem delas. Sempre sendo todo de tsundere, falando que não gosto dessas crianças não vejo a hora de sair do corpo desse gato fedorento. Aí chega lá no final da série, num baita problemão em que ele se vê forçado a abandonar a Kaia pra fisicamente proteger as crianças de um perigo maior, e aí, mesmo voltando a ser um espírito livre, ele acaba sempre ao longe, observando a criançada crescer, provavelmente até a vida adulta delas. Eu realmente tenho muito carinho por esse anime. Tudo o que ele faz acaba sendo muito especial pra mim, especialmente revendo ele agora. Tem inclusive um episódio especialmente construído pra me atormentar. É aquele em que o espírito de um professor de artes ficou preso dentro da escola por anos. É o meu pior pesadelo, passar a eternidade no meu local de trabalho. Fiquem à vontade pra me exorcizar se isso um dia acontecer. Brincadeiras à parte, falar desse episódio de forma jocosa é o meu gancho pra mencionar a infame dublagem americana desse anime, porque é nesse episódio que tem a minha fala favorita dessa versão maluca. Tipo, a versão maluca, ela tem valor em si, mas o fato dela ser uma versão oficial que sacaneia o trabalho original, eu acho muito vacilo. Entendeu? Se fosse um trabalho zoeiro, tipo, separado do original, ok, mas quando você pega a mídia original, faz isso, transmite como se fosse aquilo, eu acho que pode ser divertido, engraçado e tal, mas pode ser muito desrespeitoso, sabe? Let's see. Purple. For your hair. Can't tell this was a goddamn anime. Ghost Stories, como esse anime ficou conhecido nos Estados Unidos, recebeu uma dublagem toda engraçadinha, pra dizer o mínimo. Ela é muito mais parecida com uma paródia, tipo essas séries Abridged, cheias de exatamente, é uma Abridged. É tipo um shitpost ambulante. Zoeiras, piadinhas racistas e homofóbicas, fazendo mudanças completamente sem noção no texto que acabam transformando a obra em algo que ela definitivamente não era no original. Para nós brasileiros, isso nem é uma discussão. A nossa versão foi fiel e respeitosa ao material original. Mas a polêmica sobre essa dublagem é um negócio curioso. A explicação que a gente teve por muito tempo era de que Gakkou no Kaidan não tinha feito sucesso
sucesso no Japão. Então exportaram a série dando liberdade total para os estadunidenses fazerem o que quisessem com ela, desde que vendessem o anime. O processo de desmentir essa confusão toda começou em 2020, quando fãs japoneses ficaram sabendo da controvérsia e trouxeram dados para desmentir os boatos estadunidenses. Em revista... Cara, é obrigatório mencionar, né? Mesma coisa que aconteceu com Bleach. Revistas especializadas da época, a gente vê que a audiência média do anime variava entre 12 a 14% dos televisores ligados no horário, que pra comparar, é mais ou menos a mesma proporção que Pokémon pegava pelas manhãs. Só isso já deveria ser o suficiente pra parar de dizer que o anime flopou por lá, derrubando toda a teoria. Mas calma que isso é só o começo. Em 2021, o youtuber Mercury Falcon foi atrás da outra parte da polêmica. Como surgiu esse rumor? Basicamente, um artigo genérico de... Ah, quem diria? Quem diria que um artigo genérico sem fonte, sem porra nenhuma, que solta uma fake news na internet sobre algum anime, se tornaria verdade absoluta para vários youtubers que espalham essa mesma informação. Quem diria? Não parece que nem aconteceu com outro anime aí que eu gosto muito. De um site de animes da época, anime e mangá, né? Interpretou de maneira muito errada a fala de um dos produtores japoneses e não teve o menor compromisso em verificar a veracidade da informação. Quem diria? Nossa, nem parece que teve um cara chamado Super Pet Wolf que fez um vídeo de 40 minutos fazendo um monte de fake news de Bleach. Quem diria? E as fontes dele são tipo, confia, é minha opinião. A dublagem de Ghost Stories em outras regiões do mercado asiático é que não fez muito sucesso. O Animax Singapura é famoso por traduzir animes do Japão pro inglês e distribuir essa versão pros países vizinhos, sem se preocupar com qualidade ou audiência. Por isso, o Japão encomendou uma segunda dublagem em inglês na hora de enviar a série pros Estados Unidos. E aí vem a pior parte que realmente destruiu tudo isso: a presença de Steve Foster na direção da dublagem. Isso é bem comum, ainda mais nessa época, né? Isso é relativamente comum com várias obras. Com várias obras. Todo mundo vai ter um exemplo para dar aí nos comentários. Pode dar nos comentários aí embaixo, vocês, que eu sei que vocês querem dar. Durante todos esses anos, o que mais dava força ao rumor é que os próprios atores de voz americanos reforçavam essa ideia de que eles tiveram liberdade total para inserir as piadinhas politicamente incorretas enquanto dublavam. E eles tiveram mesmo. O termo Fosterization não existe à toa. Diversas outras obras em que Steve Foster trabalhou são infames por terem essas traduções completamente desrespeitosas com o material original. Parafraseando ele próprio, minha abordagem mais livre para os animes foi o que me deixou famoso para milhares de pessoas e odiado para outras, especialmente os trolls. Inventaram um termo para minha técnica de trabalho, é dar uma zoada em algo porque o original nem era tão bom assim, ou Fala nada, fala nada. Cara, como que o fucking japonês permite que isso aconteça? Cara, quanto de dinheiro jogaram na cara do japonês pra acontecer isso? Ou seja, Steven Foster é um egocêntrico sem noção, que Exato. não percebem nem quando estão zoando o mau trabalho que ele faz. Gakkou no Kaidan é sim uma série muito japonesa, com nomes, referências e muitos elementos culturais que dificultam o trabalho da adaptação. Então, a liberdade que o Japão deu para os Estados Unidos foi a de sempre. Era pra forkidizar como era padrão para qualquer anime infantil. Bota uma piadinha, troca um onigiri por um sanduíche, tira a referência de uma figura japonesa e bota pra um ator de Hollywood, sei lá. Não tinha problema deixar a série mais familiar pro público não japonês. Só que em momento algum autorizaram a destruição completa pela qual Steven Foster já era famoso. Por azar ou sorte, fica ao seu critério, esse choque de expectativa... Cara, talvez seja polêmico. Eu não acho que tem que mudar porra nenhuma de anime nenhum pra se adaptar aos outros países. Ai, tira o nigiri e bota um biscoito. Não. Eu acho que não. E foda-se, não vou me explicar também. Eu só acho que não. Minha câmera tá travando. Eu tô em 20 FPS. Vou ajustar aqui o FPS, pera aí.
Eu acho que não, cara. Não tem que mudar nada. Sabe por quê? É que eu vou dar minha opinião. Minha opinião completamente egoísta também. Tô nem aí. É o seguinte. Eu vi um monte de anime que tinha bolinho, que tinha sushi, que tinha alga, e tinha um monte de coisa que japonês come que eu não como. Mas eu nunca me incomodei com isso. Eu nunca deixei de entender, obrigado. Eu nunca deixei de entender alguma coisa por causa disso. Eu nunca deixei de aproveitar por causa disso. Seja Pokémon, seja qualquer coisa que assistia. Cara, a criança não é tão burra assim. Ela entende, isso aqui é de outro lugar. Mas o que importa, que vai fazer o negócio ser bom, são os temas humanos que são compartilhados entre todas as pessoas. Então, mano, tem que mudar nada, tem que mudar nada. Gostou, gostou, não gostou, não gostou, acabou. Mas aí o povo quer, não, a gente não pode ter 1% de chance do negócio dar errado porque a gente investiu R$1 milhão nisso. Ok, faz sentido. Mas eu não gosto, eu não tô nessa posição, então eu não gosto, pronto, acabou. Por ouvir tanta coisa errada sendo dita numa série infantil, foi o que deixou a série provavelmente mais famosa por lá do que se ela tivesse tido simplesmente uma dublagem como era esperado. Talvez por isso os japoneses nunca reclamaram muito do resultado. Molhou a mão dos caras com dinheiro, né? Gakkou no Kaidan é uma obra muito única em seu contexto. Sejam os livros, sejam os filmes, seja essa adaptação em anime super nostálgica e importante na minha formação como otaku. Essa foi uma série produzida já com o prazo de validade em mente. Não foi um anime cancelado por falta de audiência. Ter só os 20 episódios era outro ponto que a galera usava pra reforçar aquele rumor. Esse anime só acabou porque a história planejada chegou ao fim. Mais registros lá da época indicam que ela foi criada para ajudar a TV Full. Vou mexer aqui no meu negócio, tá uma bosta. Hoje a live tá do toda horário cagada da programação, e por isso precisavam de séries curtinhas só pra alinhar tudo de novo. Só que isso não afetou a popularidade inesperada da série. Mesmo sem muito marketing, sem ter nenhum produto pra vender, ela conseguiu tanto sucesso com o público japonês, que mesmo assim foi exportada pra muitos outros países ao redor do mundo. O mais importante, ao meu ver, é que as pessoas conheçam essa obra, que um ou outro desperte um interesse maior por ela, pra quem sabe ir atrás do histórico e das origens de tudo isso. Eu tenho um carinho enorme por histórias de fantasmas, certamente influenciado primeiro pela minha nostalgia, mas eu fico muito feliz em saber que o anime é sim muito bom na proposta que ele tinha. Eles conseguiram melhor do que as outras adaptações criar esse clima de história de terror de verdade, e isso sem perder nenhuma das mensagens e simbolismos que os contos tinham originalmente. Para quem gosta de histórias de terror, especialmente envolvendo esse contexto japonês, vale muito a pena assistir o anime inteiro sim. Se você preferir, vale inclusive ver com a nossa dublagem mesmo. Ela é muito boa e nada se perdeu nela. Os filmes, por outro lado, já são mais complicados de encontrar, e ainda assim só legendado em inglês. Então fica para quem quiser realmente ir mais a fundo nisso tudo. Então se você, assim como eu, gosta desse tema, quanto mais histórias de terror japonês, melhor. Então obrigado a você que chegou até o final desse vídeo e me ouviu falando com tanto carinho sobre um anime que provavelmente só eu ainda me importo. É por causa da galera que tá me apoiando. Muito bom vídeo. O canal do Rafa é muito bom. Parabéns aí. Gosto muito do conteúdo dele. Eu me inspirei muito nos vídeos dele para começar o Narrativando.